Cara, eu não entendo. Um monte de gente lucrando um monte. Boa noite. Boa noite. Boa noite, vocês me escutam? Boa noite, Adriana. Vocês estão me escutando? Boa noite, pessoal. Espero que tenham tido um ótimo final de semana e vamos aí à nossa segunda palestra sobre as cartas consoladoras de Chico, né? Antes, vamos fazer nossa prece de abertura, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Jesus,
tranquilizar o nosso coração, a nossa cabeça dos nossos problemas, que essas vibrações possam ir à casa de cada um que está aqui conosco nesse dia e que também sejam direcionadas a todos aqueles que precisam, que necessitam, que estão em condições de rua, aos enfermos, aos que estão cuidando dos enfermos nos diversos hospitais, ao nosso país, e que possamos nessa noite levar um pouquinho mais de aprendizado dos ensinamentos e que possamos ter alguns minutos aqui para absorver muito amor, muita paz e muita gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, falando um pouquinho, né, da primeira palestra, que além de as cartas trazerem não só os ensinamentos da doutrina espírita, que era uma das do trabalho, né? Você levar a doutrina espírita para as pessoas, o conhecimento, né, do espiritismo. Uma outra razão era o acolhimento e a consolação nos corações das mães, né? Que tinham perdido seus filhos prematuramente, de maneira trágica, enfim. Era algo que as mães nunca sonhavam em perder, né? Acho que nenhuma mãe quer perder... Só um minutinho. Nenhuma mãe quer perder o seu filho. Então, a maior parte das cartas eram direcionadas a essas mães, né? Que buscavam a tranquilidade no coração delas, né? Muitas eram as pessoas que iam buscar as respostas, o porquê do acontecido, mas a ênfase maior eram nas mães, né? Talvez porque a perda de um filho seja um dos piores sofrimentos que nós podemos passar na vida terrena, né? Então, com base nisso, eu busquei algumas cartas e hoje eu vou tentar falar de 3 delas, né? Não tenho as cartas na íntegra, mas eu acho que o importante é saber como essas mães foram buscar essas cartas, né? E o que mudou na vida delas, a resposta de que os filhos não morreram, né? Que nós temos a vida eterna e que eles estão vivos, né? No plano espiritual. A primeira delas, que eu achei muito interessante, é da dona Francisca e seu Wilson. O filho deles veio a falecer, né, a desencarnar aos 18 anos de idade num acidente de moto. Estava quase chegando na casa deles e sofreu o acidente. E é algo que a mãe não aceitava, por mais que eles seguissem a doutrina espírita, era algo difícil de aceitar, uma vez que ela já estava com esse filho há 18 anos, né? E o porquê eu comento isso? Ele era muito mais do que um filho único, né? A dona Francisca, ela teve 10 gestações, né? E dessas 10 gestações, 5 foram abortos, 2 foram natimortos, um nasceu logo que... Um desencarnou logo que nasceu, e um outro filho desencarnou antes de 1 ano de idade. Então, para esse casal, o Eduardo era uma vitória, né? Eles tinham
foi um filho que era um desejo deles e eles conseguiram esse filho. Só que eles perderam quando ele tinha 18 anos. Então, ela viu que ela tinha que buscar uma resposta, né? Tanto que no depoimento, né, quando ela foi a Uberaba, 4 meses depois do falecimento do filho, eles disseram o seguinte, eu vou ler aqui, né? Apesar de nossa família e do próprio Eduardo sermos adeptos da doutrina espírita há 12 anos, praticantes do Evangelho do Lar semanalmente, a partida deste filho foi um choque terrível e insuportável para nós. Partiram com Eduardo todos os nossos planos e esperanças. Neste clima de desespero, aflição e saudades, vivemos até o dia 16 de novembro de 1980, quando resolvemos visitar Chico em Uberaba. Então, na noite do dia 18 de outubro, quando eles visitaram Chico, 4 meses após a partida do filho, eles receberam a primeira mensagem de Eduardo. Então, foi uma prova irrefutável, né, da continuidade da vida. E graças a essa mensagem, e as demais que vieram na sequência, o casal ficou convicto de que o filho, né, que eles tanto amavam e que era muito querido, continuava vivo, estudando e trabalhando no plano espiritual, e tudo em benefício tanto de nós encarnados quanto dos desencarnados, né? E eles receberam 22 mensagens, e essas 22 mensagens estavam em quase 300 páginas de informações, de comunicação, e que serviram de consolo, né, para o coração dessa mãe que tanto estava aflita, né? Inclusive, ela menciona que em uma das cartas, ela tocou muito o coração dela, né? Que foi aí que ela sentiu que ele estava bem e que ela tinha segurança de que era ele que estava ali mandando aquelas mensagens e dando força para ela, né? Ela leu a carta e teve uma parte que ele fala o seguinte: esticar minhas andanças, né? E o que ele fala nesse trechinho? Que saudades das mesadas do papai, que você, mamãe Chiquinha, suplementava para que eu pudesse esticar minhas andanças, né? E o que ele queria dizer com isso? Isso era um termo que ele usava só com a mãe, nem o pai sabia. E ele falava que ele precisava de um adicional na mesada semanal que o pai dava para ele esticar as andanças no final de semana com os amigos, para ele poder curtir mais, né? E aí ele até menciona também que ele diz que lá ele tinha que se esforçar muito mais para ele ter os créditos, que aqui na Terra ele recebia tão facilmente com os pais, né? Ele valorizava, mas era fácil, né, receber a mesada. E lá ele tinha que trabalhar duro, que estudar, que aprender, e que isso ia fazer ele um espírito melhor, e ele contava com que a mãe e o pai pudessem ajudá-los aqui também na Terra, para que ele evoluísse a cada dia. E a partir então de todas essas mensagens, a mãe se sentiu confortável, se sentiu tranquilizada e conseguiu essa aceitação da perda de mais esse filho, porque querendo ou não foram 10 filhos, por mais que sejam abortos, nasceu morto, tudo é filho. Eu acho que não tem idade, tá dentro da nossa barriga, a gente já sente como nosso filho, e não é diferente disso. Eu acho que toda mãe sente isso. Um outro caso, esse é uma mãe, Célia Diniz, inclusive ela foi... a história dela, né, incentivou uma das histórias do filme As Mães de Chico, né? Ela teve 3 filhos em 3 anos, né? Que foi o Aguinaldo, a Mariana e o Rangel.
E em 1983, ela presenciou a morte do seu filho menor, do caçula. Com 3 anos de idade, ele teve uma queda da bicicleta e infelizmente bateu a cabeça e veio a desencarnar. E depois de um tempo, ela enterrou a filha dela com 27 anos de idade, que sofreu de dengue hemorrágica. Os pais de Célia, eles sempre foram espíritas, eram grandes amigos de Chico, frequentavam as sessões, ajudavam. Então, Célia, ela sempre foi moldada na doutrina espírita. E mesmo assim, ela sentia uma dor enorme pela perda desses 2 filhos. Inclusive, no momento que o filho menor, o Rangel, ele desencarnou, ela chegou para a mãe dela e questionou a mãe como ela tinha dado conta de ter passado por isso 8 vezes, né? Então, a mãe dela, né, que era a avó do Rangel de 3 anos, tinha tido 18 filhos e tinha já perdido 8. E ela sempre disse para a filha: você sempre tem que ter fé e segurar na mão de Nossa Senhora, que você vai conseguir tudo, que você vai ter força, você vai conseguir se reerguer. E ela era uma pessoa que mostrava muita felicidade. E a Célia se segurou nisso, não só nas palavras que a mãe dela disse, como também em como era o estilo de vida da mãe dela, que ela mostrava muita felicidade, era uma pessoa pacificadora, carinhosa, porque ela entendia que um dia ela ia reencontrar, né? Então foi essa esperança de reencontro com os filhos que Célia colocou dentro dela e conseguiu fazer com que ela tivesse força para seguir adiante, né? Ela conseguiu uma mensagem do Rangel um ano após o seu desencarne. Ela sempre dizia que a maior dor de uma mãe é quando o sofrimento do filho não pode ser curado apenas com um beijinho, né? E que o grande desafio dela depois do desencarne da sua filha com 27 anos era não morrer de tristeza. Então ela demonstrava, ela trabalhava, ela mostrava fé, a força e a normalidade na sua rotina. Então, assim, a felicidade, a normalidade de uma vida, ela pontuava na sua rotina, né? E aí a gente também tem a história de outro casal, Vera e Argeu. Eles perderam 2 filhos, Marco Antônio e Ademar, em um acidente trágico de carro. Os filhos na ocasião tinham 9 e 12 anos, né? Eles não estavam com os pais, eles tinham ido passear com uma tia num sítio, então estavam eles 2, mais 2 crianças e a pessoa que estava dirigindo, e infelizmente nesse acidente todos desencarnaram. E os pais, eles ficaram muito desconcertados, não sabiam o que fazer, até porque perder 2 crianças ao mesmo tempo, você imagina a dor dessa mãe. E eles resolveram recorrer a Chico Xavier, porque outras pessoas também começaram a falar: vai lá, veja, para consolar o seu coração e tudo mais. A primeira mensagem que eles receberam quando eles foram no Chico foi do filho maior, Marco Antônio, e foi uma mensagem de tranquilização, de falar que eles estavam bem, que aquilo tinha que acontecer. Então, assim, ele preparou o terreno para os pais, dizendo: olha, nós estamos bem aqui, estamos trabalhando para ficar bem, e a gente conta com vocês aí para vocês também nos darem força, né? E após 1 ano dessa mensagem, o irmão mais novo foi quem
veio trazer, né, a mensagem. E nessa mensagem ele se manifestou de uma maneira mais direta ao pai, pedindo para o pai esquecer o acidente de carro, do caminhão que bateu no carro deles, que não tinha ninguém culpado, que aquilo era para acontecer. A depressão do pai estava afligindo eles não conseguiam progredir. Então ele precisava muito da força do pai para que eles pudessem ficar bem. E também o pai e a mãe. E aí eu vou ler um trechinho da mensagem que mostra a maturidade da criança, né, do espírito falando com o pai, né? Ele pôs assim: às vezes o Senhor fica pensando que estaríamos ainda aí, se não tivéssemos carro à nossa disposição. Mas isto é uma ideia que não deve persistir em nossa cabeça. Os chamamentos de Deus são convites da verdade e do amor. É possível que, se não tivéssemos automóvel para o passeio até a chácara, muito dificilmente haveríamos de alimentar qualquer ideia de servir aos pequeninos desprotegidos e tristes. O carro foi o meio de que Jesus se utilizou para trazer-nos a vida espiritual. E a nossa volta para a casa do vovô Ademar teve um monte de vantagens, porque o Senhor e a mamãe começaram a refletir nos doentes, nos sofredores, nos desamparados e nos irmãos de nossa idade, minha e do Marco, que nada possuem para guardar a refeição do amanhã. Então ele pôs para o pai falando que eles tinham que partir naquele momento e que isso serviu para que os pais pudessem ver a ajuda ao próximo, o amor ao próximo, ter a caridade, ver o sofrimento do outro, se colocar no lugar do outro, porque talvez se eles estivessem aqui, os pais tocariam a vida deles e eles estariam sem ver a real necessidade da busca, né, da caridade, da gratidão. Inclusive o depoimento desse pai, quando ele recebeu as cartas de Chico, mostrou o quanto foi gratificante e o quanto mostrou a comprovação, né, de que nós estamos vivos, né, que a gente tem essa vida eterna, né? Eles colocaram assim: após o acidente em que nossos filhos se foram, recebemos diversas manifestações de pesar e solidariedade. Ninguém pode nos consolar ou amenizar um pouco o enorme desalento. Foi quando nos veio a lembrança de recorrermos a Chico Xavier. A primeira comunicação psicografada de nossos filhos fez renascer em nós a vontade de viver, que foi a mensagem de Marco. Quanto à veracidade das mensagens recebidas, é o mesmo que tentar comprovar o óbvio. Nossos filhos estudavam e pela manhã eram despertados por um velho relógio. Depois do acidente, ele parou de vez, nada o fazia funcionar. Logo depois que recebemos a primeira mensagem de Marquinho, ao chegar em casa, de frente para o relógio parado, tentei uma comunicação através do pensamento com eles. Pedi para que, se realmente vivos, fizessem o relógio funcionar. Até hoje, ele assinala nossas horas sem nenhuma interrupção. Tenho certeza de que, através daquele velho relógio, nossos filhos confirmaram mais uma vez que a vida continua. E é isso. São sinais que nos mandam, que nos aparecem, que mostram que a nossa vida continua. É difícil a partida, é difícil de se desfazer de um filho. E eu tô emocionada porque olha quem tá aqui do meu lado, meu filho que veio assistir a palestra comigo, nunca vem. E que mostra que isso só conforta o nosso coração, de saber que um dia a gente vai se reencontrar, né? A dor da perda de um filho deve ser absurda, acho que a gente não pode desejar isso para ninguém, mas é o que, numa das cartas, um dos vídeos que eu estava assistindo, uma mãe disse: eu briguei com Deus, eu questionei Deus, o porquê Ele tirou esse filho de mim. E a resposta que me veio foi:
O filho não é seu. Deus emprestou o filho dele para você, para ficar um tempo com você e para aí a gente evoluir, crescer e conseguir liquidar todos os nossos karmas, né? Então, ele é emprestado. Todos nós somos emprestados aqui. E Deus fez isso, ele conseguiu, ele tem o desprendimento de emprestar o filho dele para a nossa evolução, né? Então, que fique aqui uma mensagem de que a gente está aqui, mãe, filho, pai, tio, todo mundo é de passagem, que a gente tem que entender. Muitas vezes é difícil, mas eu acho que com um entendimento maior que a gente tem do Espiritismo, a gente vai conseguindo aprender, né? E tentar não sofrer, né? Tentar não se lamentar. Eu vou finalizar aqui com uma frase que eu achei bem legal da irmã Dulce. Tudo que acontece no universo tem uma razão de ser, um objetivo. Nós, como seres humanos, temos uma só lição na vida: seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de às vezes estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar. Então vamos pensar que a perda de um ente querido nos deixa um pouco no escuro, mas que quando a gente reencontrar ele lá na nossa vida real, é que o sol vai brilhar bastante pra gente, tá bom? Uma boa noite a todos, obrigada. E vamos agora encerrar com a nossa prece. Eu vou pôr uma musiquinha para tranquilizar o nosso coração também, enquanto eu faço a prece. Só um minuto. Vamos tranquilizando o nosso coração, agradecendo mais uma vez por essa maravilhosa oportunidade que o Núcleo tem me dado, de poder estudar, de poder passar um pouquinho do que eu tenho aprendido a todos vocês. Isso só está fazendo eu me desenvolver, evoluir e que eu possa aprender mais e mais para conseguir a minha evolução. Que Deus abençoe a todos e que possamos ter um fim de domingo abençoado e que a próxima semana seja repleta de amor, gratidão, felicidade e caridade a todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite e um beijo no coração de todos vocês.